Amigos e camaradas, as minhas cordiais saudações a todos vós e, por vosso intermédio, aos trabalhadores e ao povo da Figueira da Foz, a esta terra laboriosa, a esta terra com tanta tradição de luta operária que nós queremos aqui registar. Uma saudação muito especial a todos os que estão neste importante combate eleitoral, procurando com o reforço da CDU garantir a eleição de deputados vinculados aos interesses e aspirações das populações e dar força à alternativa patriótica e de esquerda que o país precisa. Damos aqui hoje, com esta sessão pública, mais um passo na afirmação da candidatura da CDU pelo Círculo Eleitoral de Coimbra às eleições de 6 de outubro. Uma candidatura que se apresenta muito justamente com o claro objetivo de eleger e recuperar para os trabalhadores e para as populações do Distrito de Coimbra um deputado eleito pela CDU retirado pela imposta redução do número de deputados por este círculo e que a vida mostrou que faz falta. Todas as eleições são importantes, mas estas são eleições decisivas para o futuro imediato do país. São a grande oportunidade para todos os que aspiram a uma vida melhor expressarem a sua vontade de pôr o país a avançar, aprofundando o caminho de reposição e conquista de direitos com o seu voto na CDU e com ele impedir que se volte para trás. Sim, amigos e camaradas, o grande desafio que o país enfrenta nas eleições para a Assembleia da República é a escolha entre esses dois caminhos. Entre avançar no que é preciso fazer pelo desenvolvimento do país com o reforço da CDU ou andar para trás, prosseguindo o percurso de retrocesso que no passado PS, PSD e CDS fizeram e não hesitarão em retomar. Não haja ilusões. Nesta batalha não há lugar a outras alternativas. É esta a opção real que está colocada aos portugueses. A vida mostrou bem nestes últimos 4 anos da atual legislatura. Tudo o que é avanço, tudo o que é medida positiva a favor dos trabalhadores e do povo, tem a marca do PCP e do PEV, dos partidos da CDU. Nestes 4 anos vimos bem quem puxou pelas medidas e soluções para resolver os problemas dos trabalhadores e para o povo e fez a diferença com a sua iniciativa, a sua perseverança, com a sua proposta, com a sua ação firme para repor direitos e rendimentos, foram as forças da CDU. Medidas que têm tradução concreta na realidade do cotidiano dos portugueses. Reposição e aumento de salários e reformas. Reposição dos direitos extorquidos, abonos de família, manuais escolares grátis, desagravamento fiscal do IRS para os salários mais baixos e intermédios, eliminação do PEC para os pequenos e médios empresários, redução dos custos dos combustíveis para os agricultores e pescadores, entre muitas outras medidas, estas têm a marca da CDU. Na verdade, todas as medidas positivas estão assinaladas pela intervenção e o voto dos deputados do PCP e do PEV. Deputados, digo bem, porque esta decisiva batalha eleitoral é para a eleição de deputados da Assembleia da República. Eleição de deputados e não de primeiros-ministros, como tantas vezes defendem, deturpando a natureza destas eleições os apologistas do vir ao disco e toca ao mesmo. Muitos mais portugueses o sabem hoje. A experiência vivida destes anos mostrou a falsidade da tese da eleição de primeiro-ministro propalada para favorecer particularmente PS e PSD e assegurar o rodar entre si no poder, com ou sem o CDS. Mas não devíamos subestimar os defensores do ciclo vicioso da alternância sem alternativa, que alimentou anos, décadas, de governação da política de direita e que os grandes interesses estão interessados em manter, ainda não desistiram de dar vida à velha farsa com a promoção de falsos duelos entre putativos candidatos e a tal cargo difundidos e valorizados como decisivos. Não. O que é decisivo
é garantir a eleição de candidatos da CDU, como o nosso camarada Manuel Pires da Rocha, que aqui está e nos falou dos problemas deste distrito que bem conhece. Candidatos da CDU que, eleitos deputados, não faltarão em nenhum momento e não desperdiçarão nenhuma oportunidade para fazer avançar o país, tal como não regatearão meios e esforços para travar as injustiças e dar expressão concreta aos direitos e interesses de classe dos trabalhadores e de outros setores e camadas sociais do seu círculo eleitoral e do país. Candidatos que assumem um forte compromisso com o interesse público e o princípio de não serem nem beneficiados nem prejudicados pelo exercício de cargos públicos, porque estão lá para servir os trabalhadores, o povo e o país, e não para terem benefícios próprios. Candidatos que, eleitos, não dão a morada da casa onde não vivem, nem recebem viagens a dobrar, nem entram nessa roda giratória dos grandes interesses, nem tampouco fazem parte da equipa dos que transitam entre a Assembleia da República e os conselhos de administração dos bancos e dos grupos monopolistas. Sim, amigos e camaradas, somos uma força com eleitos que se distinguem no plano da ética no exercício dos mandatos, tal como na relação com os recursos públicos e com o papel determinante no avanço das condições de vida dos trabalhadores e do povo. Sabemos que os avanços são manifestamente insuficientes e que se poderia ir mais longe, se mais longe se tivesse ido em medidas de justiça para quem vive do seu trabalho, do seu esforço, e não persistisse a sistemática resistência do governo do PS, que mantém presente na sua governação opções essenciais da política direita, tal como fizeram anteriores governos do PSD e CDS, pondo à frente dos interesses do país a sua subordinação ao euro, à União Europeia e o seu compromisso com os interesses do grande capital. Não se duvide. Para avançar é preciso dar mais força à CDU. Só o reforço da CDU dá sólidas garantias de defesa dos progressos alcançados. Só o reforço da CDU permitirá novos avanços nas condições de vida e de trabalho. Só o reforço da CDU dá garantias de concretização de uma verdadeira política alternativa capaz de dar resposta aos problemas do povo e do país. E isso ficou bem patente na recente aprovação das leis laborais do governo do PS em convergência com o PSD e CDS, lesivas dos direitos dos trabalhadores e na sistemática inviabilização das propostas do PCP, nomeadamente as que visavam pôr fim ao trabalho precário, à caducidade da contratação coletiva, à reposição do tratamento mais favorável ao trabalhador. Podem dizer o que quiserem. Todos os executores destas decisões acerca da bondade desta legislação, que agrava a precariedade e atinge particularmente os jovens, mas quem viu a fundamentação do Presidente da República na promulgação da legislação aprovada, justificando as malfeitorias com os sinais de crise económica que estão no horizonte, só pode tirar uma conclusão. O que move verdadeiramente o PS, PSD e CDS não é a defesa das condições dignas para quem trabalha com a sua legislação, mas a garantir o lucro do capital, sacrificando os salários e os direitos dos trabalhadores. E merece uma palavra e uma reflexão. Cantava o Partido Socialista, o PSD e o CDS, que viabilizaram, abstendo-se, que isto era um avanço na legislação laboral. Mas, para além de manter a caducidade da contratação coletiva, para além de manter a desregulação dos horários, para além de legalizar a precariedade, visa, e isto tem uma carga simbólica de grande atualidade,
visa alargar o período experimental de qualquer trabalhador, de qualquer jovem trabalhador à procura do primeiro emprego ou um desempregado de longa duração, um período experimental de 6 meses. Que significa, camarada, um período experimental de 6 meses, sem direito a férias, sem direito a subsídios, sem direito, portanto, enfim, a outras prestações, apenas a um salário e nenhum vínculo em que se é permitido. Porque vocês percebem que um patrão, ao fim de, não de 6, mas de 5 meses e meio, manda embora esse trabalhador, esse jovem, voltando o outro, rodando sempre, transformando a vida de um jovem trabalhador no inferno, porque não é capaz, pela via da segurança do seu posto de trabalho, por via da segurança no trabalho, não conseguem organizar a sua própria vida. E andam eles aí a proclamar que é preciso fixar os jovens, que é preciso combater a imigração juvenil. Mas como? PS, PSD e CDS que desenvolvem esta teoria, digam como é que um jovem se pode fixar se não pode ter garantia da segurança no emprego para organizar a sua vida. É preciso, camaradas, é preciso dizer aos jovens, porque isto é dirigido para aqueles que não estão a trabalhar, para aqueles que vão entrar no mercado de trabalho. Um jovem que não tem a consciência desta malfeitoria, mas nós, seja na universidade, seja nas escolas, seja junto daqueles que estão à procura do primeiro emprego, devemos dizer, estão a tentar travar-vos na vossa vida, há que lutar para revogar estas normas gravosas da legislação laboral. Eis, pois, um exemplo concreto da preocupação que temos de se andar para trás. Muitas vezes coloca-se a questão, mas, enfim, conseguiu-se tantas medidas boas. Vocês aprovaram tanto os orçamentos de Estado com propostas positivas e estão a dizer que há o risco de andar para trás. Pois, camaradas e amigos, isso foi possível devido à perseverança da CDU. Não fizemos como outros, que até fizeram mais anúncios que nós. É que nós fazíamos o anúncio, a proposta, e íamos com uma paciência extrema, com uma determinação muito grande, junto do Governo, dizer que era preciso aprovar esta ou aquela medida nesse sentido. Estivemos sozinhos no combate, por exemplo, ao aumento extraordinário das reformas e das pensões. Houve alguns que descobriram mais tarde e anunciaram. Mas foi o PCP, o PEV, foi a CDU que lutou de uma forma que eu diria até da paciência, muitas vezes quase que foi revolucionária. Mas conseguimos, com determinação, com coragem, alcançar esses avanços. Mas não está adquirido. E esta legislação laboral tem essa leitura política e social. Se eles puderem, camarada, se a CDU não se reforçar, se a CDU não avançar, eles acham que têm condições para fazer voltar para trás. Então temos que dizer ao povo que o reforço da CDU é condição fundamental para a melhoria das suas condições de vida e de trabalho. Que é com a CDU que contam. E quanto mais força tiver a CDU, melhores condições temos para avançar e não andar para trás, como alguns pretendem. Mas isso vê-se não apenas, nas convergências com o PSD e CDS, na legislação laboral, no abrir da bolsa dos dinheiros públicos para a banca, em novas borlas fiscais para o grande capital, mas em áreas que significaram avanços que não estão consolidados. É ver o que se passa, por exemplo, com os manuais escolares. O conjunto de obstáculos que se impõem às famílias em relação à devolução dos livros. O direito deve ser garantido sem a necessidade da obrigatoriedade da sua devolução. É ver o que se vem insinuando sobre a necessária intenção da revisão da lei da greve. É ver quanto estamos longe de avançar de forma consolidada com o caminho iniciado nos transportes públicos e os espaços sociais em todo o país.
o arrastamento existente na tomada das medidas para aumentar a oferta de comboios, de autocarros e de barcos. É ver as propostas de uns, mas também de outros, abrindo as portas a uma revisão constitucional às leis eleitorais. Quando se juntaram nessa matéria, e é bom que não o esqueçamos, nunca foi para reforçar direitos e assegurar um projeto de desenvolvimento soberano do país. Foi sempre para fragilizar a democracia nas suas diversas dimensões. A económica, privatizando; a social, fragilizando os direitos. Esta cíclica pretensão da alteração das leis eleitorais tem um objetivo: falsificar os resultados eleitorais, fazer maiorias governativas com minorias de votos. É a grande solução sempre pensada pelos partidos da política direita para eternizar o seu mando. É ver o que se apresenta sobre a regionalização e o resultado de mais um estudo, mais uma comissão, denominada Independente para a Descentralização, promovida e proposta pelo PS e PSD. Não é para avançar, é para continuar a adiar e dar força a uma falsa descentralização que acordaram em abril de 2018. Aliás, é da nossa história coletiva que, quando não se quer resolver um problema, nomeia-se mais uma comissão. Pois nós consideramos que a regionalização, se queremos um país desenvolvido, um país equilibrado e não assimétrico como atualmente exige, que a regionalização seja uma questão central, na medida em que é uma medida que há 45 anos está inscrita na Constituição da República e continua por concretizar. Camaradas e amigos, Portugal continua confrontado com crónicos problemas que se arrastam sem solução, como são os seus déficits estruturais, que são responsáveis por insuficientes níveis de crescimento económico, pela degradação dos setores produtivos nacionais, que nos tornam cada vez mais dependentes, por agravadas condições de trabalho e uma injusta distribuição do rendimento nacional, baixos salários, desemprego, muita precariedade, por profundas desigualdades sociais e regionais, pela degradação dos serviços públicos essenciais à vida dos portugueses. É consciente do muito que falta fazer que enfrentamos esta batalha eleitoral de 6 de outubro animados pela consigna: avançar é preciso, mais força à CDU para concretizar a política que o país precisa. Portugal não pode continuar amarrado e condicionado no seu desenvolvimento por uma estrutura económica dominada pelos monopólios em setores determinantes. Eles tomaram conta da banca, dos seguros, da energia, das comunicações, das telecomunicações, dos transportes, da rede postal, que tudo comandam e estabelecem no país. O Estado tem de ter outro papel nos setores estratégicos e assegurar que sejam postos ao serviço do país. Portugal não pode continuar a assistir a situações como que se apresenta com o novo banco. Mais uma fatia de 540 milhões de euros dos 3,9 mil milhões de garantia pública que o Estado português colocou à disposição da Lone Star, e levando desta forma para mais de 7 mil milhões de euros até ao momento os custos para o país com a resolução do BES e a venda do novo banco. É um escândalo, camaradas. Um escândalo, tanto dinheiro, tanta carência que este país tem e que este governo, de mãos rotas, dê milhares de milhões a este grupo americano. Estamos, nestas eleições, apresentando uma política com soluções para os problemas nacionais, soluções para dar resposta a 5 grandes problemas que urge resolver, soluções para garantir a sustentabilidade demográfica e o pleno emprego, travando a baixa natalidade e a imigração, soluções para reduzir as desigualdades sociais com a eliminação da pobreza e a correção das assimetrias regionais, soluções para o desenvolvimento das forças produtivas e o fortalecimento quantitativo e qualitativo do tecido empresarial num quadro da revolução digital. Soluções para assegurar um Estado com serviços públicos à altura das suas missões neste século XXI. Soluções para garantir o elevado nível de investimento público que assegura a manutenção e o desenvolvimento das infraestruturas e equipamentos do Estado.
um forte impulso para a produção nacional, na medida em que todos nós sabemos que um país que não produz é um país condenado ao atraso. Sim, sabemos quais são os grandes problemas que temos no país e o programa com uma política com respostas concretas. E por isso nós consideramos, por exemplo, a questão da valorização salarial assumida como uma emergência nacional. Só uma elevada progressiva mais rápida do nível salarial em Portugal travará o esvaziamento do país em jovens qualificados. A assunção desta emergência salarial com o objetivo nuclear exige o aumento geral dos salários para todos os trabalhadores, a valorização das profissões e das carreiras, com o aumento significativo do salário médio, o aumento do salário mínimo nacional para os 850 euros e a convergência progressiva com a média salarial da zona euro. Um aumento que pode reforçar o sistema público da segurança social, acompanhada do aumento de reformas e das pensões. Propostas para avançar também numa política fiscal baseada na efetiva taxação do grande capital, na redução dos impostos sobre os trabalhadores, na progressiva tributação dos rendimentos de elevado valor, no desagravamento dos rendimentos mais baixos, na redução dos impostos indiretos face aos impostos diretos. Sim, a direita anda aí numa campanha a dizer que é maior carga fiscal. O problema não está na carga fiscal, camaradas. O problema está na justiça fiscal, porque quem muito tem, mais deve pagar, quem pouco tem, menos deve pagar, e esse é o problema central da... Um programa de investimento na saúde capaz de inverter o subfinanciamento crónico do Serviço Nacional de Saúde, com a implementação de um programa extraordinário de investimento no setor dos transportes, que não só responda de imediato aos graves problemas existentes, como assegure, no futuro, enquanto opção estratégica, o direito à mobilidade e à defesa do meio ambiente. Avançar dando resposta à imperiosa necessidade de garantir o desenvolvimento da agricultura, das pescas, da indústria, assegurando o apoio necessário às micro, pequenas e médias empresas, desenvolvendo o controle público e a dinamização das empresas estratégicas. Avançar na concretização de políticas visando um país coeso, equilibrado, a garantia do progresso e as condições de vida em todo o território, nas zonas rurais, a defesa do interior e do mundo rural. Avançar assegurando um novo rumo de justiça que se quer mais igualitária. Na garantia de creches gratuitas ou soluções equiparadas, assegurando soluções transitórias até à implementação de uma rede pública que garanta a cobertura integral a todas as crianças até aos 3 anos. Sim, camaradas da CDU, que luta contra os privilégios, considera que deve haver uma camada privilegiada. Estamos a falar das crianças, naturalmente das vidas dos seus pais, mas esta proposta de creches é uma proposta de grande alcance que privilegia, de facto, as crianças, mas que nos devemos bater para que as nossas crianças nasçam, cresçam e vivam mais felizes. Amigos e camaradas, nós partimos para esta derradeira fase com confiança de quem tem a consciência do seu papel em defesa do povo e do país. Confiança que não subestima dificuldades. Sim, camaradas, dificuldades imensas. De silenciamento, de destruição da nossa mensagem, de procura da hostilização anticomunista. Nós somos confrontados cotidianamente com isso. Mas conhecem-nos mal. A nossa vida, que quase faz 100 anos de partido, nunca por nunca teve uma vida fácil. Conhecemos a repressão, a tortura, a violência, a perseguição, conhecemos isso tudo e nunca nos dobraram. Hoje os tempos são diferentes, mas mais refinados, porque esse silenciamento procura naturalmente fazer cabeças, criar preconceitos. Aliás, fica às vezes impressionado, deixa-me esta nota pessoal e que as televisões não gravem,
mas ando pelo país fora e fico impressionado pela forma de reconhecimento, de saudação à CDU, pelo trabalho que fizemos. Vocês foram os que lutaram pelo aumento da minha reforma. Vocês conseguiram o aumento da Abono de Família para a minha criança. Vocês conseguiram os manuais escolares. Foram vocês, eu sei. Olha que não sou do seu partido, mas eu sei que foram vocês que lutaram por estes objetivos. E é por isso, nesta contradição, em que nos reconhecem credibilidade, honestidade, perseverança, conquista de direitos, que depois lá vão dizendo, mas olhe que eu não sou do seu partido. Mas, de qualquer forma, camaradas, é um capital que devemos usar e potenciar. Este reconhecimento de que o PCP e a CDU estiveram no sítio certo. Estiveram sempre do lado de quem trabalha ou trabalhou. Do lado dos mais explorados, do lado dos mais pobres. É esta CDU que temos pela frente. E por isso, neste quadro de dificuldades que temos, naturalmente, quem está aqui presente, arrisco-me a dizer, vai votar na CDU. Importante, decisivo, determinante. Mas não chega, camaradas. Que cada um de vós dê uma contribuição, se sintam também candidatos desta batalha eleitoral. Ganhem mais um voto. Demonstrem que vale a pena votar na CDU. Que podemos correr o risco de andar para trás. E é com este sentimento de inquietação, naturalmente, mas de confiança, de determinação, que nós devemos agir e trabalhar. Sim, camaradas, porque há 4 anos atrás, quando havia um bloqueio na solução política, na situação política, houve um partido, o Partido Comunista Português, que encontrou a forma de solucionar, portanto, o problema institucional. Acompanhado, naturalmente, da ideia sim, mas agora é preciso estancar esta sangria desatada do governo anterior, do governo PSD-CDS. É preciso aumentar salários, reformas, pensões, abonos de família. É preciso tratar de questões como o espaço, os transportes públicos. É preciso que se dê gratuidade aos manuais escolares. É preciso isto. E o Partido Socialista, satisfeito com a solução política, mas mais hesitante em relação a estes avanços, acabou, em muitos casos, vir ao carreiro e também aprovar essas mesmas medidas. Nós pensamos que a nossa consigna, avançar é preciso, andar para trás não, continua a ter uma grande atualidade. E cada um de vós sois responsáveis, pelo menos para fazer um esforço. Porque é que devemos de ter qualquer encolhimento em dirigir-nos às pessoas? Estivemos no sítio certo, camaradas. Quem votou na CDU há 4 anos atrás tem este sentimento. O meu voto foi respeitado. O meu voto foi honrado. Não foi traído. Valeu a pena ter votado na CDU. Vale a pena votar na CDU. Viva a CDU!